Olá, então vamos continuar com a segunda parte da nossa aula de hoje e falar um pouco de família de funções não lineares nos parâmetros, tá? Então o que a gente tem feito, seja para uma função tabelada, seja para uma função tabelada f ou uma função contínua, então sempre a gente começava com uma função f, você tinha uma função f lá, e você queria sempre aproximar, de uma certa forma, uma função g, onde esse g era sempre era da forma assim, ó, a1, g1 ou a0, né? Então era a0, g0 mais a1, g1 mais até um an, gn, tudo bem? E o que a gente queria encontrar era encontrar, porque o g0, g1, g2 e o gn, eles são funções conhecidas. Então nosso problema se limitava ao caso de encontrar quem era o a0, o a1 e o an, tudo bem? Então, se você pensar nessa função g aqui como função de a0, a1 e an, você vê que g é linear em a1, a2, an. Tudo bem? Então, ela é linear, tá? Porque você não tem nenhum... A relação da g em função da a0, a1 e an é uma função linear. Tudo bem? Em particular, se você chamar o a0, a1, an, você chamaria de parâmetros, né? Que são os parâmetros que você tem que definir, ou seja, os parâmetros que você tem que encontrar para definir uma função g específica. Você vê que a g era linear nos parâmetros, tudo bem? Ela tem uma linearidade no sentido que se você fizer uma combinação linear do a0, a1, an, pensando nos vetores a0, a1, an, e você pegar outro vetor b0, b1, bn, e você fizer, por exemplo, se você fizer o vetor, vamos chamar assim, o vetor A de A1, A2, AN e o vetor B de B1, B2, BN, então essa função G associada aos parâmetros A e a função G associada aos parâmetros B, né? O que seria? Você pega a função G aqui, no lugar do A0, A1, A2, AN, você coloca esses valores. Se for no caso do B, no lugar do A0, A1, A2 e AN, você coloca o B0, B0, B1, B2, BN. Tudo bem? Você vai ver que o G de A mais lambda B é simplesmente o G de A mais lambda o G de B. Tudo bem? Então isso quer dizer que essa relação da G dada dessa forma, se linear nos parâmetros A0, A1, A2, AN, quer dizer isso, né? Se você define, então, se dá dois vetores A, que tem os componentes A0, A1, A2, AN, e o B, que tem os componentes B0, B1, B2, Bn, isso tudo em Rn, Rn mais 1, né? E você faz a função g de A, que é essa função g substituindo os valores de A0, A1, A2, AN pelo esses valores do vetor A. Depois você faz a g de B, que é essa expressão aqui, trocando o A0 pelo B0, o A1 pelo B1 e o AN pelo Bn. Você vai obter coisas do tipo assim. O g de A mais lambda B é simplesmente o g de A mais o lambda g de B, tá? Então, isso quer dizer que essa função g aqui é linear nos parâmetros A0, A1, A2, AN. Tudo bem? Isso é um conceito que a gente viu lá em álgebra linear, por exemplo. Então a gente estava lidando com esses problemas, né? Mas o que acontece? O que acontece quando eu quero aproximar f uma função g que ela não é linear nesses parâmetros, tá? Então um exemplo, né? Por exemplo, esse exemplo. Então suponha que você quer aproximar f para uma função g, só que a função g é da forma a elevado a bx. Tudo bem?
Então, o A e o B são os parâmetros, né? A e B. A e B são os parâmetros. Tá? Então, suponha que você define a G. Então, G de A e B, ele é da forma, então, A e elevado a bx. Tudo bem? Então, é fácil ver que se você fazer a função G de A1, B1 mais lambda A2, B2, isso aqui é diferente de você fazer o G de A1, B1 mais lambda G de A2, B2. Tá? Isso aqui você pode checar. O que quer dizer, então, que essa definição de G aqui, que está aqui em cima, aqui no meio, né? Ela não é linear nos parâmetros A e B. Tudo bem? Então, mostra que não é G não é linear nos parâmetros. Tudo bem? Porque assim, nosso problema, como sempre aqui, dado que você tem a G que já tem essa expressão aqui, você já definiu, o que a gente tem que fazer para aproximar f dessa função é encontrar quem é o A e quem é o B. Tudo bem? O que você poderia fazer? Poderia tentar usar aquele método mínimos quadrados, o desenvolvimento do método dos mínimos quadrados, para encontrar quem é o A e B que minimize aqueles erros quadráticos. Tudo bem? Só que o que pode acontecer é que usando o método de minimizar os quadrados, podemos cair em um sistema não linear. Tudo bem? Porque assim, o que a gente tinha desenvolvido até o momento era o método mínimos quadrados que vimos, tanto no caso do contínuo discreto, era para quando os parâmetros A e B forem lineares. Lineares, tipo, essa expressão aqui em função de A e B for linear, tudo bem? Nesse caso não é. A gente poderia simplesmente, nesse caso não é, eu não posso usar aquele sistema normal, mas eu posso tentar derivar, né? Então você vai escrever o erro em função de A e B como sendo, né? Por exemplo, né, seria a integral do intervalo 0, 1 da f menos a função g elevado ao quadrado d de x. Tá? Eu podia usar a mesma ideia, falar, olha, a derivada do erro em função de AB na direção A tem que ser igual ao erro na direção de B do ponto AB, tem que ser igual a zero. Tudo bem? E aí eu poderia tentar encontrar quem é o A e o B. Só que o que acontece é que nessa situação, como o A e B na expressão de G não é linear, eu posso acabar caindo num sistema aqui não linear. Tudo bem? Então, se é um sistema não linear, ele pode ser difícil de encontrar, até mesmo pode ser não factível de você encontrar uma solução. Tudo bem? Então, aqui a gente tem que, de certa forma, tentar contornar esse problema. Tudo bem? O que a gente sabe, o que sabemos, né? Sabemos aproximar por funções lineares nos parâmetros. Tá? Porque a gente sabe fazer, né? A gente sabe aproximar funções que são funções lineares nos parâmetros, como que a gente viu nos dois primeiros exemplos da primeira parte da aula. Só que aí você quer a f, né? Você quer aproximar para a função a e elevado a bx. Então, o que dá problema aqui é o b, né? O b multiplicado por x, quando o b está aqui em cima, ele acaba sendo não linear, tudo bem? Então, esse é um problema, tá? Mas é assim, o que é uma ideia muito recorrente,
a gente tem que tentar reduzir esse problema por um problema que a gente já saiba resolver, tudo bem? Então, antes, por exemplo, de pensar em métodos, de generalizar aqueles métodos de aproximação que a gente tem, a gente podia simplesmente tentar olhar esse problema e trazer esse problema em algum sentido para algo que a gente consiga fazer. E aí que você tem que usar todo aquele conhecimento que você tem sobre funções. Porque o que a gente pode fazer aqui é o que é chamado de linearização, tudo bem? Então isso aqui é um problema que não é linear, a gente tenta aproximar isso aí para um problema linear. O que você poderia fazer? Você poderia fazer assim, você podia definir uma f de x, que é o logaritmo de f de x, por exemplo. Tudo bem? Então suponha que você define a f de x como sendo o ln de f de x, tá? Aí você pensa, se você quer aproximar a f de x pelo a elevado a bx, e se você escrever o f grande como sendo o ln de f de x, então faz sentido você aproximar a f de x, você vai aproximar ela pelo ln do a elevado a bx, certo? Tudo bem? Então, porque você quer aproximar f pelo a elevado a multiplicado por e elevado a bx. Aí, suponha que você faça a transformação assim. Você pega o f grande de x é igual ao ln de f de x. Tá? Bom, se a f você quer aproximar por essa expressão, então a f de x você pode pensar que ela vai ficar aproximada pelo ln de a elevado a bx. Tudo bem? Por que você faz isso? Né? Por que... Opa. Por que você faz isso? Porque ln de a multiplicado por e elevado a bx, você pode escrever assim, né? Usando a propriedade do logaritmo, você pode escrever como ln de a mais bx. Tudo bem? Só usando a propriedade do ln. Então, você em particular pode escrever como c1 mais c2 de x. E o que a gente está ganhando com isso? A gente ganha o seguinte, ó. Você está aproximando essa função f de x, f grande de x, por uma função que é da forma constante c1 mais c2 de x. Tá? Então, o que você pode fazer agora? Agora, você olhando, você quer aproximar então f de x por uma função que é da forma c1 mais c2 de x. Olha que legal, isso aqui é linear em função de c1 e c2. Se é linear em função de C1 e C2, a gente pode aplicar qualquer um daqueles métodos que a gente viu lá em cima, tudo bem? Se for um caso discreto, a gente usa o caso discreto, se for contínuo, a gente usa o caso contínuo dos métodos de mínimos quadrados, tá? Então, o que você pode fazer agora? Então, encontrar C1 e C2 pelo método dos mínimos quadrados que a gente já viu. Tá? Então, a f de x, simplesmente você pensa que é a função logaritmo de f de x. Você quer aproximar essa função pela uma função que é da forma c1 mais c2 de x. Tudo bem? É uma reta. Tá? Então, você encontra c1 e c2 pelo método mínimo quadrado que a gente já obteve. Aí, por fim, você faz quem? Você faz o a como sendo... Então, o ln de a é o c1. Então, o a vai ser igual a e elevado a c1. E b é simplesmente o c2. Tudo bem? E no fim você encontra, então você encontra quem é o A e quem é o B. Tudo bem? Então só recapitulando, né? Vamos lá. O que a gente queria dada uma função f, a gente quer fazer uma aproximação da f pela função a, por uma função do tipo a multiplicado por e elevado a bx. Então a gente tem que contar quem é o a e quem é o b. Isso que a gente tem que fazer. A gente tem que encontrar quem é o a e quem é o b. Aqueles métodos que a gente viu até o momento são para casos em que a função que você está querendo aproximar, a função que você quer obter como aproximação,
tem que ser linear tanto em A e em B. Isso aqui é um exemplo de uma função que não é linear em A e em B, tudo bem? Então você não pode aplicar aqueles métodos que a gente viu até o momento. Ah, legal. Por quê? Porque, legal, você não pode aplicar. Então o que você tem que fazer? Aí, você tem que aplicar um método de linearização. O que seria um método de linearização nesse caso? Você faz assim, tá? Então esse problema aqui, por enquanto esse problema aqui em cima eu não consigo resolver. Tudo bem? Tudo bem, não consigo. Só que você faz a seguinte transformação. Escreve uma outra função, a f grande de x, por exemplo, como ln de f de x. Tudo bem? Pensa nisso. Pega a f grande de x igual a ln de f de x. Aí você pensa, se a f seria aproximada pela a elevado a b de x, então essa função f grande de x seria razoável esperar que ela seria aproximada pela função ln de a elevado a bx. Tudo bem? Só que aí você usa a propriedade do ln, essa expressão que está aqui é a mesma coisa que dá o ln de a mais bx. Tudo bem? Então, só para simplificar, você chama o ln de a de c1 e o b de c2. Então, você está aproximando a f de x por uma função, por uma reta, né, que tem os parâmetros c1 mais c2x. Essa parte aqui é uma aproximação por uma função que é linear nos parâmetros. Então, o que você pode fazer? Essa parte que está aqui embaixo, você pode usar os métodos que a gente viu até o momento. Tanto o caso discreto como o caso contínuo. Tudo bem? Então, você simplesmente está pensando assim, ó. Estou aproximando a função f de x igual a ln de f de x por uma reta, da forma c1 mais c2 de x. Tudo bem? Pense que agora o problema é esse. Então, você consegue encontrar o c1 e c2 pelo método dos mínimos quadrados que a gente viu até o momento. Tá? Então, se f é discreto, você vai usar o método discreto. Se é contínuo, você usa contínuo. Então, você consegue contar quem é C1 e C2. Tudo bem? Você conta quem é C1 e C2. Só que, agora, basta você fazer, então, o A como sendo o E elevado a C1. Tudo bem? Por causa dessa relação entre o A e o C1. E o B, você faz igual a C2 e pronto. Então, a F vai ser aproximada pelo A, que é dado pelo E elevado a C1. E o B é simplesmente o C2 que você encontrou nessa etapa. Então você tem a aproximação da f por essa função. Tudo bem? Então esse é um método que você tem um caso ali que não é linear, mas você aplica um método de linearização, que você cai no seu caso linearizado, você resolve, depois você só converte os parâmetros de forma conveniente e obtém a solução do seu problema no caso geral. Tá? Vamos ver se a gente tem. Acho que eu tenho um exemplo aqui. Então, por exemplo, suponha que eu tenho essa função f, então é a função tabelada, então já lembrar que, então, de certa forma, em algum ponto eu vou cair no caso discreto. E eu quero aproximar essa função para uma função da forma a elevado a bx, igual que a gente tinha anteriormente. Tá. Então, o que você faz aqui? Qual seria o procedimento, né? Então, de novo, você olha, isso aqui não é linear nos parâmetros a e b. Então, você tem que primeiro colocar todo esse problema aqui no caso linear. Então, você vai fazer o f de x igual ao ln de f de x. Tá? Fazendo isso, o que você está fazendo com f de x igual a ln de x? Né? Então, a função que você vai querer aproximar, a gente já viu, ele vai ser da forma ln de a mais bx. Tudo bem? Que você pode escrever também como um c1 mais c2 de x. Tudo bem? Tá, e o que seria linearizar? Você vê que eu tenho essa tabela aqui do x e do fzinho de x. Você vai transformar essa tabela aqui numa tabela do f grande de x agora. Então, se você for usar a tabela, então a tabela vai ser x. Aí eu vou ter o 1, 2 e 3. 1, 2 e 3.
Agora é assim, ó. Então, você tem a tabela do Fzinho. O meu F grande, agora eu vou querer escrever o F grande aqui. F maiúsculo de x. O F maiúsculo de x é o ln de f de x. Então, quanto que é o F de 1? F grande de 1. O F grande de 1 é o ln do Fzinho de 1. Quanto que é o ln do Fzinho de 1? É 1. Então, aqui vai ser ln de 1. Tudo bem? Aqui, o 2 vai ser o F de 2. Quanto que é o F de 2? F de 2 é o ln de Fzinho de 2. Quanto que é Fzinho de 2? É 2. Então, aqui vai ser ln de 2. E o 3? Fzão de 3 vai ser Fzão de 3, que é igual a ln de Fzinho de 3. O Fzinho de 3 é 4. Então, aqui vai ser ln de 4. Vai ser o ln de 4. Tudo bem? Então, agora, o que você faz? O que você pensa aqui? Agora, pensa que você está igual um caso que a gente resolveu ali na primeiro exemplo que a gente fez dessa aula. Pensa que você está nesse caso, você tem essa função tabelada. Agora, esquece fzinho. Você tem essa função tabelada f e você quer aproximar essa função tabelada pela função g de x, que ela é da forma c1 mais c2 de x. Tudo bem? Então, ó, uma vez que você escreveu essa função f tabelada, pensa que você tem essa função f grande, esquece fzinho agora. Você tem a função f grande, e você quer aproximar essa função tabelada pela função g de x igual a c1 mais c2x. Tudo bem? Ah, como que faz isso? Você faz da mesma forma que a gente fez no primeiro exemplo da nossa aula. Tá vendo? Você tinha uma função aqui tabelada e você aproximava com uma função polinomial e linear nos parâmetros. Você vai fazer a mesma coisa aqui. Tudo bem? Agora, depois que você escreveu essa tabela, você escreve defzinho. Tudo bem? Então, você vai encontrar C1 e C2 usando o método mínimos quadrado discreto. Tá? Então, eu só vou escrever assim como no primeiro exemplo da aula. Tudo bem? Então, você vai lá e você vai conseguir encontrar um C1 e um C2. Então, para concluir, depois que você faz isso, para concluir, você vai definir o A como sendo o E elevado a C1 e você vai definir o B como sendo o C2. Tudo bem? Para concluir, se aproxima o F pela função A elevado a B de x. Tudo bem? Tá? Então, só para ficar bem claro, você quer aproximar essa função tabelada aqui da fzinho pela função A elevado a bx. Então, nesse caso, ela é não linear nos parâmetros A e B, você aplica uma linearização. Então, por exemplo, agora você faz a função f grande de x igual a ln logaritmo de f de x, fzinho de x. Em particular, então, você vai querer aproximar a f grande de x pela função c1 mais c2 de x, que é linear nos parâmetros. Então, aí você sabe que a expressão da f de x é f grande de x igual a ln de f de x. Então, dessa tabelinha da fzinho, você consegue a função tabelada f maiúsculo. Aí daqui, então, você tem essa função tabelada agora, e você quer fazer uma aproximação dessa função tabelada com essa função g, que é c1 mais c2 de x. Tudo bem? É uma reta. Então, agora, entre o que está tracejado, você aplica o mesmo método que a gente fez no primeiro exemplo da aula. Tudo bem? Então, você vai aplica, então, de forma bem sucedida, você vai encontrar o C1 e o C2. Tá? Mas agora, como você faz para voltar para o problema inicial, que era esse? Basta você fazer o y sendo igual a e elevado a C1 e depois o b igual a sendo C2. Então, por final, a f vai ser você consegue aproximar a f pela função a elevado a bx. Tudo bem? E aí você conclui o seu problema. Tá? Então é isso. Se tem um problema que não é linear, você aplica uma linearização. Com um problema linearizado, você consegue resolver. Em particular, você consegue achar os parâmetros.
Só que aí depois você aplica a linearização inversa, né? Então, aqui no caso você aplicou um logaritmo, então é natural que pelo menos em um dos parâmetros você vai tentar aplicar uma coisa que seja inversa à operação que você fez para linearizar. Então, no caso, o A vai ser o elevado a C1 e o B vai ser simplesmente o C2. Tudo bem? Então, é assim que você resolve, por exemplo, esse exemplo que estava aqui. Só que assim, esse caso de linearização não tem uma receita que vai funcionar para todo tipo de função, tudo bem? Então, para cada caso você tem que aplicar, você tem que estudar o caso e aplicar um método de linearização razoável, tá? Então, aqui um outro exemplo. Suponha agora que você tem uma função f e você quer aproximar para uma função g dessa forma. Ó. Então, g de x é o c1 mais c2x mais c2x ao quadrado e dividido por 1 mais c4 de x mais c5 de x ao quadrado. Tudo bem? Então você vê que isso aqui é totalmente não linear nos parâmetros C1, C2, C3, C4 e C5. Tudo bem? Porque em particular o C4 está vindo aqui embaixo de um quociente. C4 e o C5. Tá? Então isso aqui também não é linear nos parâmetros. Tá? Então G Então, G não é linear em C1, C2, C3, C4 e C5. Tá? Então, não é linear. Então, você não pode aplicar aquele método de mínimos quadrados usando o sistema normal, como a gente tinha feito no exemplo 1 e 2 do começo da aula. Então, de novo, você tem que tentar aplicar aqui um método de linearização. Então, no exemplo anterior a gente viu que aplicava um logaritmo, mas aqui não tem nada de exponencial. Então, aqui você vê que fazer aquela transformação de logaritmo talvez não faça muito sentido. Tá? Então, aqui você tem que fazer outro tipo de manipulação algébrica. Então é isso, você tem que aproximar f por essa função g. Aí você usa alguns artifícios que é assim. Então, você tem que aproximar a f pela função g. Tá? Então, no caso ótimo, você teria que f de x seria igual a g de x. Tudo bem? Um caso ótimo, né? Tá? Você está aproximando, mas na verdade acaba dando igual. Então essa parte é só um artifício, tá? Só para eu tentar linearizar o problema. Você pode pensar que o f de x é uma coisa próxima do g de x, tá? Só que quem é o g de x? G de x é o c1 mais c2x mais c3x ao quadrado, né? É isso. X ao quadrado dividido por 1 mais c4 de x mais c5 de x. X o quê? X ao quadrado também. Tá? Então você está aproximando o f pela g, no caso o limite. Então essa parte aqui é a parte, vamos dizer assim, que é o artificial algébrico que a gente tenta usar para linearizar o problema, tudo bem? Porque de fato eles não vão ser igual, você só vai querer aproximar a f pela g. Então aproximar e ser igual são coisas bem diferentes, tá? Mas essa parte que está aqui, ó, essa igualdade que eu escrevi, é só você tentando fazer um argumento algébrico para linearizar o problema, tudo bem? Então, o argumento algébrico você pensa, então vamos ver o que acontece se eu fazer o f de x igual ao g de x. Então, f de x é igual a g de x, que dá isso, tá? Então, eu vou passar todos os quocientes aqui, multiplicando o f. Qual que é o problema aqui dessa função g? Por que ela não é linear nos parâmetros? Porque, em particular, tem uns parâmetros que está sendo aqui dividido, tudo bem? Está aqui para baixo, num quociente. Então, vamos, de alguma forma, tentar quebrar esse quociente. Então, vamos passar toda essa parte que está aqui no quociente, multiplicando a f para lá. Então, isso aqui vai ficar 1 mais c4x mais c5x ao quadrado, multiplicado por f de x, vai ser igual a c1 mais c2x mais c3x ao quadrado. Tudo bem?
Então aqui só fazendo a distributiva, né? Então aqui vai ficar o f de x mais c4 x f de x mais c5 x ao quadrado f de x. Isso aqui tem que ser igual a c1 mais c2x mais c3x ao quadrado. Tá? Vamos só isolar aqui o f dessa igualdade. Então aqui vai ficar assim, ó, vai ficar f de x é igual a c1 mais c2x mais c3x ao quadrado menos c4x f de x menos c5 x ao quadrado f de x. Tá? Tudo bem? Então ficou essa expressão. Mas olha que coisa interessante, né? Então f de x tem que ser igual a isso, né? Tá? Mas essa igualdade vem do fato que a gente estava assumindo que o f de x tinha que ser igual àquele g de x. E olha aqui a ideia, né? A ideia é assim. Então você escreveu f de x igual a isso. Tudo bem? Essa parte que está aqui, se você pensar em C1, C2, C3, C4, C5, olha que essa expressão que está aqui, essa expressão agora ela é linear em função de C1, C2, C3, C4, C5. Ela é linear, tudo bem? Basta verificar aqui que ela é de fato linear em C1, C2, C3, C4, C5. Tudo bem? E o f de x é igual a isso, tudo bem? Mas só lembrar que essa igualdade saiu de um fato que eu queria que fosse aproximado e eu escrevi igualdade. Aqui a gente vai fazer uma coisa diferente. Vamos chamar então de g de x, gjão de x, toda essa expressão que está aqui. Ó. Tá? Então o que a gente chegou? O que a gente chegou? Então o que a gente pode fazer? Então vamos aproximar f por g. Tudo bem? Agora o que acontece? Eu tenho a f e eu estou querendo aproximar por essa g aqui. Inclusive, não tem problema que o próprio f está aparecendo aqui, tudo bem? Então você pensa aqui como aqui é a função g0 igual a 1, g2 igual a x, g3 igual a x ao quadrado, o g4 vai ser o x multiplicado pela f de x, e o g5 é o x ao quadrado f de x, tudo bem? Essa então são a combinação linear das funções g0, g1, g2, g3 e g4, tudo bem? Então, e o interessante é que agora o C1, C2, C3, C4, C5, nessa situação, eles aparecem aqui de forma linear. Então, o que você faz? Você aproxima f agora por essa função g, tudo bem? Esse era o problema que a gente tinha inicialmente? Não, não é. Tudo bem? Mas primeiro você faz isso. Se aproxima, de novo, só... Então, o que acontece? Você aproxima a sua função f por essa expressão aqui de g grande, tudo bem? Por que você faz isso? Porque agora essa g ela é linear nos parâmetros C1, C2, C3, C4, C5. É linear, então a gente pode aplicar um daqueles casos que a gente viu no exemplo 1 e 2 do começo da aula. Então você vai aplicar e você vai encontrar o C1, C2, C3, C4, C5, tudo bem? Porque agora ele é um caso que é linear nos parâmetros, tudo bem? Então você conseguiu aproximar f pela essa função g. Ah, mas não era isso que eu queria no começo. Eu queria aproximar f pela essa função g aqui dessa forma. Só que olha que engraçado. Para você fazer isso, você só precisava encontrar o C1, C2, o C1, C2, aqui é C3, tá? C1, C2, C3. Você precisava encontrar o C1, C2, C3. Tá?
Você só precisava encontrar que era o C1, C2, C3, C4, C5, tudo bem? Resolvendo um outro problema relacionado a ele, você encontrou quem é o C1, C2, C3, C4, C5, certo? Você encontrou esses parâmetros, porque você encontrou a G. Bom, então para finalizar, basta substituir os valores de C1, C2, C3, C4 e C5 na expressão de G, expressão de Gzinho. Tudo bem? Então, só para recapitular aqui, ó. O nosso problema original é assim: a gente quer aproximar a função f por uma função g que ela tem esse formato. Em particular, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar quem é a função g que melhor aproxima f, encontrando quem é um C1, C2, C3, C4 e C5. Tudo bem? Só que esse aqui é um problema que não é linear em C1, C2, C3, C4, C5. Então a gente tenta fazer algum artifício para tentar linearizar o problema. Então a gente parte da ideia assim, então o G vai aproximar f, tá? Então a gente usa o artifício algébrico assim. Então vamos colocar o f de x igual a g de x, tudo bem? Se você coloca o f de x igual a g de x, então você vai obter essa expressão que está aqui, em particular, tudo bem? E aí você vai resolvendo, então você vai encontrar que o f de x tem que ser igual a isso, tá? Agora você volta para o problema e você pensa assim, então vamos aproximar a f por a função g grande de x, que é dada por essa expressão. C1 mais C2 mais C3x ao quadrado, menos C4x f de x, menos C5x ao quadrado f de x. Tudo bem? Por quê? Porque agora essa expressão de g maiúscula ela é linear nos parâmetros C1, C2, C3, C4, C5. Em particular, a gente consegue aplicar qualquer um daqueles métodos, dois métodos que a gente viu nos dois exemplos do começo da aula. Então você vai lá, você tem a f, você tem a expressão da z, você resolve, você encontra quem é C1, C2, C3, C4, C5. Tudo bem? Porque você conseguiu aproximar f pela essa expressão g grande. Para resolver o seu problema, basta você pegar, como você encontrou quem é um C1, C2, C3, C4, C5, você encontrou quem são esses elementos. Basta você substituir aqui na expressão da gzinho minúsculo. Quem é o C1, quem é o C2, quem é o C3, quem é o C4 e quem é o C5. Tudo bem? E aí você resolve o seu problema. Tudo bem? Então, de um problema linear, a gente faz alguns métodos algébricos para linearizar o problema. Linearizou o problema? Então agora a gente aplica o que a gente já viu até o momento, que é o método dos mínimos quadrados, para obter um sistema linear usando o sistema formal. Depois que você faz, beleza, você resolveu o problema no caso linearizado. Para você voltar, geralmente é fácil, né? Porque nesse caso você encontrou quem é um C1, C2, C3, C4 e C5. Logo, basta você substituir esses valores de C1, C2, C3, C4 e C5 na sua expressão de G original. Expressão de Gzinho. Tudo bem? Tá? Então é assim que a gente acaba resolvendo o caso não linear. Tá? Então aqui eu só deixo um exemplo para vocês praticarem. Uma observação muito importante, tá? Então a gente usou alguns artifícios de tal forma que você tem lá o seu sistema, você quer fazer uma aproximação por uma função que é não linear nos parâmetros. Então, em alguns casos, como a gente viu nesses dois exemplos, a gente consegue fazer uma linearização dos problemas e, de certa forma, resolver o problema de achar a melhor função. A observação que eu faço é que, em muitos dos casos, a função que a gente encontra aproximadora não é necessariamente aquela função que vai minimizar os quadrados. Tudo bem? Não é a função que minimiza os quadrados. Tá? Então, eu só deixo essa... Eu concluo essa aula com essa observação, assim, uma observação um pouco técnica, de que essas funções que a gente encontra fazendo esses artifícios de linearização não são necessariamente as funções que vão minimizar o quadrado. Tudo bem? Então, deixo isso como essa observação final da aula. É uma observação assim, técnica, né? E também deixo esse aqui é o último exemplo para você aplicar esse último método de linearização que a gente viu usando essa ideia. Tá? Aqui é um método, aqui no caso é bem mais simples, né? Que eu só tenho ax dividido por b mais x. Tá? Bom, é isso. É isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Até a próxima.